Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa análise de hoje, que na verdade é um super resumo focado de alto rendimento, desenhado especialmente para aquele momento crucial antes da prova. O nosso bate-papo de hoje é todo baseado naqueles tópicos essenciais de direito tributário que sempre caem nos questionários. A gente vai decodificar, de um jeito bem eficiente, os pilares fundamentais e, claro, aquelas pegadinhas clássicas da matéria. Para quem está na reta final de preparação, dominar essas regrinhas não é só um luxo, tá? É uma necessidade absoluta para garantir aquela aprovação. Então vamos direto ao ponto e transformar toda essa complexidade da legislação em um mapa visual bem claro e direto. Nossa rota de estudos hoje passa por 6 pontos centrais. Vamos começar vendo o que são os princípios constitucionais, depois a gente divide isso entre segurança jurídica e justiça fiscal. Em seguida, vamos mergulhar na mecânica queridinha das bancas, a anterioridade e as suas temidas exceções. E para fechar com chave de ouro, algumas dicas essenciais de jurisprudência. Bom, vamos mergulhar nisso. A gente começa exatamente pela base de todo o nosso sistema tributário nacional, a fundação da defesa do contribuinte. É absolutamente crucial entender logo de cara que os princípios constitucionais tributários não são dicas, não são meras sugestões teóricas ou enfeites no papel. Eles funcionam como o alicerce do sistema, verdadeiros escudos jurídicos. São mandamentos nucleares, regras imutáveis, que protegem o patrimônio privado contra qualquer tipo de ação arbitrária. Basicamente, eles representam o limite máximo, aquela linha no chão que o apetite arrecadatório do Estado não pode cruzar. Isso ilustra brilhantemente como o famoso artigo 150 da nossa Constituição funciona na prática. Quando a gente analisa o texto, dá para notar que ele abriga duas coisas. Garantias, que são regras totalmente fechadas, tipo, tem que cumprir e ponto final, como a anterioridade, e também princípios mais flexíveis, que exigem uma certa ponderação caso a caso, tipo a isonomia. É uma mistura inteligente para limitar o poder de tributar, exatamente como a gente pode ver na essência desse artigo. Avançando para a seção 2, segurança jurídica no direito tributário. O foco aqui é proteger de surpresas. O nosso primeiro grande grupo de estudo gira todo em torno do conceito de segurança jurídica. Em resumo, esses 3 princípios aqui garantem que ninguém jamais seja pego no susto por um imposto novo ou cobranças sobre algo que já passou. A estrita legalidade garante que só os nossos representantes eleitos, via lei, podem mexer no nosso bolso. A anterioridade é o nosso relógio. Ela dá o tempo de respiro para o planejamento. E a irretroatividade? Bom, essa atua como um escudo temporal. Ela garante que as regras do jogo simplesmente não podem mudar depois que a partida já começou. E isso nos leva à seção 3, princípios de justiça tributária, garantindo a equidade e o equilíbrio social. Então, enquanto o primeiro grupo falava sobre o tempo e a forma da lei, esse segundo grupo olha para a vida real das pessoas. Quem está com o caderno aí precisa anotar 3 pontos de ouro. Primeiro, a isonomia, tratamento igual para quem está em situação igual. Segundo, a capacidade contributiva, que é a ferramenta que salva o chamado mínimo existencial, cobrando imposto na proporção do tamanho do bolso de cada um. E, finalmente, o não confisco. Esse proíbe o Estado de usar o imposto como arma para destruir ou tomar todo o patrimônio de alguém. O Estado arrecada sim, mas não confisca, de jeito nenhum. Certo. Seção 4. O princípio da anterioridade. Agora a gente entra na mecânica central que despenca em provas. Pessoal, essa é a famosa regra da não surpresa. E a lógica aqui é muito simples e muito justa. Esse período de carência serve estritamente para permitir que empresas e cidadãos normais consigam planejar suas finanças antes da pancada chegar. Ninguém deve acordar devendo um imposto altíssimo que foi aprovado na calada da noite anterior, né? Dá para imaginar o caos absoluto que seria para uma lojinha de bairro se do nada a carga tributária dela dobrasse de um dia para o outro? É para evitar isso que a anterioridade existe. Mas aí que está o pulo do gato sobre como a regra geral funciona hoje no Brasil. Não basta só virar o ano para o dia 1º de janeiro, e também não basta só contar 90 dias no calendário. A regra geral exige o cumprimento cumulativo dessas duas travas. É um pacote. O Estado precisa esperar a virada do exercício financeiro, ou seja, o Réveillon, e ao mesmo tempo garantir que pelo menos 90 dias já se passaram desde que a lei foi publicada. A fatura só chega quando as duas condições baterem. Chegamos na seção 5, exceções à regra geral. É aqui que as bancas armam as verdadeiras armadilhas nas provas.
E aí fica a reflexão de raciocínio rápido. Será mesmo que o governo pode engessar absolutamente todas as suas ferramentas de arrecadação, ficando lá sentado esperando o ano virar e os 90 dias correrem? Claro que a resposta é um sonoro não. E essa tabela aqui funciona como um verdadeiro bote salva-vidas. O grande motivo de existirem impostos que não esperam esse prazo todo se resume em uma palavra: extrafiscalidade. Alguns impostos servem para dar choques de gestão na economia, como regular a balança comercial através do imposto de importação ou exportação. Nesses casos, o Estado simplesmente não tem o luxo de esperar meses a fio para agir no mercado. Agora, atenção máxima às exceções parciais, porque é isso que derruba candidato. Impostos como importação, exportação e IOF, eles mudam, e a cobrança é papum, imediata. Mas olha o detalhe do imposto de renda. O IR respeita só a virada do ano. Ele ignora totalmente os 90 dias. Já o IPI faz exatamente o oposto. Ele existe os 90 dias, mas ignora a virada do ano, podendo ser cobrado até no mesmo ano em que a lei saiu. Memorizar essa troca aqui é absolutamente vital. E além dessas intervenções econômicas, a gente tem as exceções geradas pelo puro caos. Em situações de desespero, tipo guerra externa ou calamidade pública, o Estado pode criar os empréstimos compulsórios. E adivinha? Eles ignoram qualquer tempo de espera. Podem ser cobrados na hora. O porquê é brutalmente lógico. Em um momento desses, a sobrevivência imediata da nação atropela qualquer necessidade de planejamento financeiro individual. Para fechar com chave de ouro, vamos à seção 6, Dicas Finais e Jurisprudência. Vamos ver como o Supremo Tribunal Federal entende isso na prática. Tem que ter um cuidado gigantesco com essas duas situações aqui. O STF já bateu o martelo. Se o governo revoga uma isenção, o bolso do cidadão vai sentir a pancada. Logo, isso é considerado um aumento de tributo disfarçado, e a anterioridade tem que ser respeitada sim. Por outro lado, e olha a pegadinha, se o governo só muda o dia do vencimento no calendário, tipo, empurrado dia 10 para o dia 5, aí não é aumento de carga. Então, de acordo com a súmula vinculante 50, não tem proteção de anterioridade. É só uma mudança de agenda. É bom compartimentalizar bem essa diferença. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa análise. Dominar todas essas regras de ouro não é só sobre decorar exceção para marcar o X na alternativa certa, viu? É sobre entender esse delicado e vital equilíbrio de forças entre o poder imenso que o Estado tem e a liberdade e o patrimônio do indivíduo. Fica aí a reflexão final. Como será que entender essa trava do Estado afeta a nossa própria percepção sobre o que é viver numa democracia? Fica a provocação para consolidar esse conhecimento todo. Um grande abraço e ótimos estudos a todos!